Olá a todos. Eu estou aqui para defender e apoiar um conceito de gestão universitária. Eu apoio uma UFCG que avança, com Vicemário e com Camilo. É claro que qualquer eleição tem elementos identitários e ideológicos, contudo não se esgota nisso. E é nesses outros elementos que eu desejo focar a minha atenção. Essencialmente, porque esses elementos têm mostrado uma centralidade excepcional no cenário político nacional e internacional odierno. A classe intelectual brasileira costuma exigir das chamadas classes populares que sejam capazes de comparar as propostas e analisá-las de uma maneira mais profunda. Parece que essa é a nossa obrigação na universidade também. Mostrar que é possível manter o respeito às pessoas e, mesmo assim, mostrar o dissenso respeitoso das ideias. É nossa obrigação mostrar que não existem soluções simples para problemas complexos, que muitas vezes não existem soluções certas ou soluções erradas para problemas políticos, e sim aquelas soluções que são possíveis e as soluções que são menos injustas. É preciso mostrar que é muito rara uma regra absoluta com a qual podemos medir pessoas ou propostas. Mas o uso das nossas faculdades éticas e morais nos permite uma orientação e uma tomada de decisão. O que eu defendo nesse momento é que nós passemos ao largo da ética utilitarista que responde por muito do nosso mal-estar civilizacional. Que passemos também ao largo de soluções ingenuamente distributivas e alegadamente igualitárias, como muitos argumentam que seria uma meritocracia de um mundo ideal. Eu proponho que adotemos uma linha dialógica da teoria moral moderna, que não se afasta dos ideais aristotélicos, mas contribui, construindo sobre o idealismo kantiano. Sobre ele, ergue um edifício humano fundamentado na justiça social, como em Rawls e em Dworkin, e na singularidade humana em Scanlon. Eu quero que conversemos sobre princípios que são razoáveis de serem aceitos, levando em consideração todas as nossas dimensões, não apenas aquela faculdade que tanto se engana, como ouvida-se de aceitar que errou, a nossa razão. Conheço todos os 6 candidatos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, em maior ou menor grau, com todos eles. Kennedy não cavalga um cavalo vermelho e se intitula A Guerra. Antônio Fernandes não cavalga um cavalo amarelo e se intitula A Praga. Cada um tem uma concepção própria sobre a universidade. E todos eles merecem respeito por isso. Nós já vimos o que pode acontecer com um mundo que tolera ideias comuns, que iguala opiniões como conhecimentos, vontades com verdades. O nosso papel de intelectuais exige de nós que nós apontemos os dedos uns aos outros e possamos dizer: isto está errado. Como também temos o direito de apontar o dedo e dizer: você tem o direito de dizê-lo. E esse não é só o nosso direito, esse é o nosso dever como cidadãos em uma universidade democrática. Embora seja evidente que as minhas redes sociais são exclusivamente minhas, pelo bom debate, eu me comprometo a manter aqui todas as manifestações em texto ou em vídeo, contrárias ou a favor, que preservem os preceitos do espírito republicano. Apenas no caso de um espaço requerido por candidatos, eu vou receber a manifestação e darei a oportunidade a todos que se manifestem. Se todos não se manifestarem, eu vou suprimir aquele que se manifestou para garantir que todos tenham o mesmo espaço público. O assunto de hoje é a autonomia dos centros. Essa é uma palavra super bonita, que aparece em todas as eleições de universidades que eu já acompanhei.
É o equivalente institucional do pacto federativo. Descentralização, desburocratização, mais Brasil, menos Brasília. Você já deve estar desconfiado. Isso provavelmente não significa nada. Mas se significar alguma coisa, não tenha dúvida, é uma coisa ruim. A maioria dos professores da UFCG tem menos de 40 anos. Está na UFCG há menos de 10 anos. E provavelmente não teve uma vida muito ativa na administração de unidades, centros ou de administração central. Se você perguntar para todos os ex-diretores que conhecem como a administração de fato funciona, eu duvido que encontre algum que ache que essa autonomia poderia tê-lo ajudado a fazer uma melhor gestão. Então eu gostaria de dizer a todos, não aqueles que já ocuparam algum tipo de cargo, que o democratismo não necessariamente fortalece a democracia. Que as palavras de ordem por uma autonomia não necessariamente significam fazer a universidade uma universidade maior, uma universidade melhor, uma universidade mais inclusiva. A massa de recursos da UFCG, que não é salário de ativos ou de inativos, ou seja, uma partezinha bem pequena, tem um forte comprometimento dentro do pessoal terceirizado, com a folha de pagamento do pessoal terceirizado. Eu acho isso muito ruim. Provavelmente você também acha. Mas esse é o modelo que foi adotado pelo governo brasileiro, do qual somos parte. A autonomia universitária, que está na Constituição, que está na lei e é precária, deve ser exercida no limite da lei. Da mesma forma que você, como cidadão, tem autonomia para ir e vir, mas não para matar, injuriar, agredir ou sonegar. Então, a nossa autonomia universitária é exercida nesse ambiente em que o Serviço Público Federal é construído. Ao mesmo tempo, você e eu achamos que precisamos de mais funcionários de apoio administrativo, limpeza, motoristas e portaria. Mas eles não brotam na terra. Eles são os funcionários eles são os funcionários terceirizados que comprometem mais da metade do orçamento da universidade. Então existe hoje uma relativa autonomia entre os centros para decidir o número de postos de trabalho em cada uma das áreas no centro. Mas a democracia só é viva se existem instâncias de controle. E os centros nem podem, nem devem reproduzir todas as estruturas de controle da administração central. Não há por que um centro ter câmaras, pró-reitorias, controle interno, SRH, comissões. Agora, sem isso, você centraliza o poder em uma pessoa, o diretor, em um conjunto muito pequeno que forma o CEP-CONSAD, para contratar e alocar funcionários. Mas a responsabilidade civil pelos atos administrativos continua sendo do reitor, por força de lei. Eu não imagino como isso possa funcionar muito bem. Existe um outro elemento de despesa em que os centros têm alguma autonomia na execução de uma parcela dos recursos de OCC, destinados a material de consumo, combustíveis, manutenção, diárias e passagens. Esses recursos são destinados segundo uma matriz de índices acadêmicos e administrativos, ponderados com um fator que se refere à média histórica de cada um desses centros. Os centros não recebem esses recursos de uma vez só no início do ano, porque a universidade também não recebe de uma vez só no início do ano. Enquanto os centros vão executando esses recursos, eles gastam esse recurso, eles gastam como se fosse um tipo de poupança. E é a reitoria que emite o equivalente a títulos, que emite notas de empenho que garantem que aquele compromisso vai ser honrado pela universidade e não pelo centro. Funciona bem como autonomia isso, mas é uma autonomia que você dá para os seus filhos, por exemplo, com uma poupança. Se um dos seus filhos foi assaltado, se o carro quebrou,
se a casa foi inundada, se um deles não tem dinheiro para comer na faculdade, ou não tem dinheiro para ir para a faculdade, o que você faz? Se você é um bom pai, você não vai virar para o seu filho e dizer: você deveria ter poupado, menino, vai ficar sem comer. Você vai ajudá-lo. E vai ajudar na medida das suas possibilidades e do merecimento dele em algum sentido. Como isso é feito na universidade? Os centros, eles têm características de custos que não são fáceis de estimar com um conjunto pequeno de indicadores. E muitos dos gastos são absolutamente sazonais. A administração central, ela absorve o déficit do orçamento dos centros, à medida do possível. Bastava dividir em todo o dinheiro logo de uma vez. Quem não soube usar, deve aprender a se virar. Tem que ter responsabilidade. Esse é o discurso meritocrático da classe média alta brasileira. É esse discurso que nós vamos reproduzir numa universidade que se quer inclusiva porque está num estado pobre da nação? Nós não podemos naturalizar esse tipo de fala. Como nós não podemos naturalizar cobrar de um pai de família que ele não tem dinheiro para comprar gás no final do mês para a família dele. A verdade é que nós temos centros diversos, alguns mais ricos, alguns mais pobres na sua capacidade de obter recursos, inclusive externamente à universidade. Eles não devem ser tratados de maneira igual. Cada um tem um papel social específico dentro do plano de desenvolvimento institucional da universidade e na região em que aquele centro está colocado. Principalmente a partir de 2006, que é a época que eu acompanhei, os centros eles têm um motivo para estarem ali. E esse motivo é alavancar o desenvolvimento humano e regional. Nós estamos tentando fazer com que essa missão da UFCG seja de fato cumprida. Eu prefiro que os alunos de Cuité possam viajar para Picuí, para Campina Grande, para fazer o estágio deles, os alunos de saúde, porque eles não têm opção de fazer na cidade deles. Os alunos de Campina Grande têm que ter a opção de vir para... os alunos de Cajazeiras têm que ter a opção de poder vir para Campina Grande para fazer o estágio, se lá eles não conseguirem fazer o estágio. Isso é necessário. Agora, isso custa recurso. E esses recursos têm que ser observados, não por uma pessoa, mas por todos. Quando esse tipo de decisão é tomada, essa decisão não é tomada em um gabinete. Ela é tomada em uma reunião que envolve os pró-reitores, o reitor, o vice-reitor e os diretores de centro. Todos sabem qual centro acabou recebendo um aporte maior do que o outro em um determinado momento, em função de um grande evento que precisou de muitas diárias, em função de um incêndio num laboratório de química, ou do alagamento de um biotério, de estragar uma estufa ou alguma coisa assim. Garantir a execução de recursos públicos, mantendo a anualidade do orçamento. A anualidade do orçamento é lei, certo? É claro que o nosso ministro da Economia não sabia que isso existia antes de assumir, mas o reitor tem que saber que existe a anualidade do orçamento e conseguir executar montantes significativos de recurso, preservando a anualidade, não é uma tarefa fácil e é uma tarefa para a qual a descentralização só contribui negativamente, não positivamente. Até agora, eu falei da parte em que hoje existe a autonomia dos centros. Consideremos a aquisição de bens de capital e de obras. Se todo o dinheiro for dividido segundo alguma regra que alguém escolha, que é a regra justa, qual centro vai ter alguma capacidade de construir um prédio? Eu me adianto e eu respondo: nenhum. Quem vai fazer a contratação de uma obra?
Quem vai fiscalizar essa obra? Quem responde no caso de questionamento por qualquer órgão de controle? Essas atividades, elas não são pequenas. E a quantidade de recursos de capital é muito escassa. O recurso de capital, ele, na maioria das vezes, tem uma finalidade estratégica. Ele tem um planejamento que é um planejamento de longo prazo. A gente viu esse ano a construção do segundo bloco da Central de Laboratórios de Cajazeiras. Se vocês conversarem com os professores de Química de lá, por exemplo, vocês vão ver que faz algum tempo que isso está prometido ali. Não foi feito porque não havia recurso para ser feito. E várias outras questões não foram feitas em função disso. Agora, esse gasto estava planejado porque era fundamental em um determinado momento em que houve um acordo com aquele centro para a ampliação das atividades, essencialmente. Então, as 4 áreas de ciências, né, elas teriam que receber laboratórios para o seu exercício, biologia, química, matemática e física. E isso demorou, não foi instantâneo, mas aconteceu agora. Existem outras coisas na fila. O CCT está na fila. Está na fila para a a reforma do bloco CY1, da urbanização e do paisagismo. Esse bloco é um bloco da física, então é claro que me interessa muitíssimo esse bloco. Agora, se alguém perguntar para mim o que é mais justo, fazer a reforma de um bloco que não há nenhuma demanda efetiva de pessoal, que a gente esteja todo amontoado, é claro que a gente vai ficar bem, melhor instalado, mas a gente não está sofrendo um horror. Ou construir uma central de laboratórios que vai ser utilizada por vários alunos. Eu acho que tem que construir central de laboratórios. Agora, essas decisões têm que ser feitas de maneira pública. E elas são feitas de maneira pública em reuniões com os diretores. O bloco a que eu aludi, o CY1, eu acho que ninguém nunca culpou o diretor do CCT pela não execução dessa obra. Agora já tem um novo projeto. É o 3º projeto dessa obra, por causa de problemas com a empresa contratada. Mas agora nós temos um projeto. Com o projeto, você pode tentar fazer a licitação para a obra, respeitando a questão da anualidade. Então, a execução de recursos não é simples. E, às vezes, algumas palavras de ordem podem ser bonitas, mas elas não são eficazes. Eu ainda pergunto, como que a UFCG vai cumprir a sua missão social no estado da Paraíba se nós quisermos construir uma federação e não uma UFCG forte? A UFCG tem um papel preponderante no nosso estado, exatamente porque age de uma maneira monolítica ao longo de todo o estado. De Campina Grande a Cajazeiras, de Sumé a Cuité, todos os campos da UFCG têm as mesmas regras e, portanto, as regras são claras. Temos, portanto, impessoalidade na administração. E assim nós somos capazes de mostrar um engajamento estratégico e uma presença regional. Eventualmente, diretores podem se envolver, dada a proximidade local, certo? E muitas vezes o tamanho reduzido das cidades, é possível que os diretores acabem se envolvendo em questões da política local. Agora a universidade tem que tomar cuidado com o envolvimento da política local, certo? Então, nós temos que pesar isso. Como que nós garantimos que nós estamos dosando isso bem? Garantindo que a pessoa que responde efetivamente pela universidade seja uma só, e que ela não esteja diretamente vinculada a ou B em um determinado pleito municipal, por exemplo.
Então, essa autonomia dos centros é um espantalho apenas, que não pode contribuir para o nosso crescimento. Pelo contrário, nós precisamos de maior união, precisamos de uma maior transparência das atitudes dos centros, uns para com os outros, e principalmente um maior número de atividades integradas. Todas as vezes em que nós trazemos visibilidade para o UFCG e trazemos mais recursos, nós fazemos isso com a interligação de vários centros. É só com projetos institucionais que envolvem várias partes da UFCG que nós temos acesso aos recursos da FINEP, que nós temos acesso a recursos do MEC, que nós temos acesso a recursos da CAPES ou do CNPq. E isso não é uma fala vazia, isso é um fato, certo? Nós vivemos isso diariamente. E o que nós conseguimos agregar, e é muito difícil um órgão público conseguir agregar recursos externos, nós fazemos isso pelo todo, não pelo indivíduo, não pelo centro. Cada centro deve garantir o desenvolvimento das suas potencialidades. Mas essas potencialidades têm um propósito. E o propósito não é um propósito em si mesmado. É o propósito da construção de uma universidade que orgulha a todos. O desejo do meu braço não é ser um pedaço sozinho de mim, sair correndo com a mão da família Adams. O desejo do meu braço é ser o melhor braço para mim. O desejo da minha cabeça é ser a melhor cabeça para mim. Essa construção é o que vai fazer uma universidade forte. Nós ainda não somos uma universidade forte. Nós ainda não somos uma universidade grande. Nós somos uma universidade média. Nós temos exatamente a metade do tamanho da UFPB. E a gente precisa avançar. E é por isso que eu acredito numa UFCG que avança. Muito obrigado.